Você se tornou um cuidador de idoso ou você é um especialista nessa área? Vamos abordar esse assunto aqui, onde a gente vai esclarecer a diferença de você se tornar um cuidador de idoso e de você estudar para ser um cuidador de idoso. Prazer, meu nome é Adriana Bastos, sou educadora física há 18 anos, trabalho com esse público 60+, proporcionando uma melhor qualidade de vida na questão de força, independência, autonomia. Vamos abordar hoje aqui o assunto relacionado a cuidador de idoso, né? Eu tenho muita experiência em estar frequentando as casas dos idosos e com isso convivendo com esses cuidadores de idosos, né? E aí a gente aprende muito com esse público, a gente também fornece bastante conhecimento para que seja uma conversa responsável, voltado em prol do idoso, né? Eu tenho um método onde eu ensino os cuidadores de idosos a estar aplicando uma atividade física para esse idoso, para que a gente possa junto causar um ganho de força e com isso evitar desequilíbrios, quedas, insegurança na hora de um banho. O idoso passa a ter uma autonomia maior em ajudar esse próprio cuidador de idoso a trocar uma fralda, a andar de um ponto ao outro, enfim, a gente dá, graças a Deus, essa qualidade de vida para esse idoso. E com isso, esse convívio que eu estou tendo com os cuidadores de idosos, até por isso eu trouxe esse tema aqui hoje, é importante a gente entender qual é a pessoa que se torna cuidador de idoso, né? Normalmente é aquele filho que ficou por último, né, na casa dos pais. Esse filho ou filha que não casou, que não tem filhos, então assim, acaba que sobrecarregando essa pessoa que ficou por último na casa dos seus pais, né? Também temos aquelas pessoas que são boas, são anjos. Quem são essas pessoas? Às vezes é uma vizinha, às vezes é uma amiga próxima, às vezes é uma sobrinha, enfim, é alguém que gosta de idoso e acaba cuidando daquele idoso, tendo isso como uma missão, né, para sua vida e participando desse cuidado todo com o idoso. São raras pessoas que se tornam cuidadores de idosos porque realmente gostam, né? Outros cuidadores de idosos que a gente encontra por aí são aquelas mulheres que não arrumaram emprego, né? Ou se encontram separadas dos maridos, né? Com uma vida mais precária financeiramente. E aí partem para, eu vou fazer companhia para aquele idoso e com isso eu ganho um dinheirinho porque é só para dormir e eu faço essa companhia para o idoso. Precisamos entender que vai muito além de apenas uma companhia para o idoso. A profissão cuidador de idoso tem que ser respeitada e valorizada, né? Mas com isso também temos os deveres que esses cuidadores precisam entender e praticar com os seus idosos, né? Vamos falar um pouquinho da regra do cuidador de idoso, né? Geralmente, uma família contrata o cuidador de idoso não buscando uma formação, pois esses que possuem formação, eles têm um custo muito maior. E veja bem, se o idoso já tem o custo da velhice, né, o desgaste financeiro aí vai muito pesado na questão de médicos, na questão de fraldas, na questão de, para quem não ainda está usando fralda, na questão até mesmo de uma atividade física, como um investimento para a saúde, né, o valor hora personal realmente tem um custo mais alto, né, esse idoso, ele tem um custo alto já. Então, vejam bem, para contratar um cuidador de idoso, a própria família também acha assim, é só para fazer companhia para o papai ou para a mamãe, não é? Então, até mesmo a família acredita que contratar um cuidador de idoso, você precisa apenas de uma pessoa para fazer companhia para aquele idoso, né? Para que ele não caia, ou se cair, tem alguém ali para ligar, para chamar uma emergência. E, na verdade, essa profissão vai além disso, de apenas amor com o idoso, né? É preciso ter algumas técnicas para que você torne um excelente cuidador de idoso e saber da responsabilidade que você tem com aquele idoso, né? É uma pessoa que está dependendo de você. Então, existem algumas técnicas no dia a dia para você cuidar do idoso. Você precisa ter um conhecimento sobre remédios, um conhecimento sobre organização, documentação. Você precisa ter um conhecimento sobre como proporcionar para aquele idoso atividades físicas para que ele se torne mais autônomo possível, até para te não sobrecarregar, né? Então, aqui a gente vai abordar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos imaginar aqui aquele idoso
que já está em casa, que não sai mais, que já está até dependendo de fraldas, né? Mas ainda assim está com a cabeça boa, ainda assim se alimenta sozinho, ainda assim tem um movimento dentro da casa, participa de algumas coisas, de algum comentário, de alguma situação, aniversário, festas, né? Ele ainda assiste televisão, gosta de fazer, tem aquele hábito de fazer alguma coisa, como de repente ler um jornal, né? Os idosos ainda têm sim a leitura de um jornal, de uma revista, de um livro, enfim. Para esse idoso que tem uma cuidadora, ele tem essa capacidade ainda de entender o trabalho que ele está dando para uma pessoa, né? E ele também tem a capacidade de entender como os filhos estão se juntando para resolver essa situação, né? Se ele sente com certeza essa energia se está indo para uma comunicação benéfica ou não, pois o pai e a mãe conhecem cada filho e neste momento também não é diferente, ele conhece o que está sendo feito por detrás das costas dele, né? Porque realmente a gente acaba conversando algumas coisas fora do alcance do idoso e decidindo algumas coisas por ele. Então, ele no fundo, ele sabe que ele está ali dependendo da decisão dos filhos. E veja como isso é um problema para esse idoso entender. Ele passou do papel de ser pai e mãe, o autoritário, o dono da razão, né? E ainda mais na época antiga ainda, né? Essa convivência com os filhos, era a sua voz maior, você tem que me respeitar, a minha opinião é que prevalece. E imaginem agora ele no sentido contrário, onde ele precisa da opinião do filho, ele precisa da ajuda do filho, e aí com isso também entra aí uma pessoa estranha que é o cuidador de idoso, né? Esse idoso, ele passa por algumas situações psicológicas abaladas, né? Além de enfrentar a velhice, ele precisa enfrentar essa situação de ter uma pessoa estranha dentro de casa, né? Então, esse cuidador é um dos pontos fundamentais que a gente precisa abordar aqui, que esse cuidador, ele precisa ser muito gentil com esse idoso, na questão de pedir realmente licença, posso me sentar aqui, posso abrir esse armário, se for trocar a roupa do idoso, né, dizer assim, com licença, eu vou te trocar, explicar toda a situação, para que esse idoso se sinta um pouco mais confortável nessa nova fase de vida. O cuidador precisa ter uma sensação bem apurada em estar transmitindo tudo que vai fazer com esse idoso para que é para o bem dele. Então, assim, com isso você consegue ganhar esse idoso, né? Entendemos que muitos são implicantes, né? Eles não aceitam aquele cuidador de idoso porque eles acham que eles ainda estão bem de saúde, que não é necessário isso, né? Que normalmente eles falam assim, um dia quando eu precisar eu vou aceitar. Mas na verdade esse dia já chegou e ele não quer entender isso, né? Então é preciso ter um diálogo muito, muito confortável com esse idoso que ainda assim, né, tem um certo juízo, uma certa autonomia, principalmente de inteligência emocional. Então, esse cuidador é preciso entender que ele vai entrar na casa da família, que ele vai precisar se atualizar com as coisas do cotidiano daquela família. Não é fácil, porque o cuidador de idoso convive com, de repente, uma filha que você vê que não está muito dando muita importância para essa situação, de repente você vê um outro que está se importando tanto com essa situação e se intrometendo tanto que até às vezes também atrapalha. Então, assim, quem lida com o cuidador de idoso, precisa ter um equilíbrio emocional muito grande, precisa saber se colocar diante das conversas geral com toda a família, não é? E fora isso, também dar conta de cuidar daquele idoso, né? É função do cuidador de idoso dar banho no idoso, trocar aquela roupa, de repente até mesmo cuidar das roupas desse idoso, né? Também fazer aquela alimentação adequada para aquele idoso, fornecer essa alimentação para o idoso, levar ao médico, acompanhar ao médico, dormir, né, próximo, geralmente no mesmo quarto até do que aquele idoso, estar atento aos horários do medicamento, ao retorno do médico, enfim, são várias funções que esse cuidador de idoso precisa atuar, né? Sabemos que o Brasil é muito grande e que em cada estado funciona de um jeito, né? Eu acredito que nos estados mais precários, os cuidadores de idosos acabam também
tendo que, de repente, arrumar a casa, lavar uma louça, fazer o trabalho que seria de uma doméstica. Por isso é importante o cuidador de idoso, quando entrar para trabalhar nesta casa, que seja feita um diálogo correto com a pessoa que está contratando. Deixar bem às claras o que será feito naquela ocasião. E desde que os dois conversem e aceitem, aí fica um contrato, né, entre duas pessoas. Claro que existe as leis, né, que aí estão para ajudar todos os trabalhadores, mas assim é preciso ter uma coerência entre a pessoa que está contratando e entre o que o cuidador está disposto a proporcionar para aquele tipo de trabalho, né? Os valores também de um cuidador de idoso variam muito, né? Tem uns que cobram por pacote, tem uns que cobram por dia, tem uns que cobram por noite, enfim. Nessa questão a gente não vai entrar muito, porque teria que fazer um outro vídeo para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Caso você queira, deixa aqui, por favor, seu comentário. E também, de repente, um assunto mais relevante que você queira falar sobre esse trabalho do cuidador de idoso. Então, esse cuidador é aquele cuidador que se tornou um cuidador, né? Então, ele precisa aprender o que fazer para ser o melhor possível para aquele idoso. E não apenas um acompanhante de idoso. Hoje em dia, não temos mais esse lance de acompanhante de idoso. Temos uma pessoa, sim, responsável por aquele idoso naquele determinado horário de trabalho, ok? E vamos falar, então, daqueles cuidadores de idosos que, sim, já têm um estudo, que se formaram para isso, né? E aí, a administração daquela vida daquele idoso se torna muito mais fácil, pois esse cuidador, já que tem essa especialização, ele consegue sim dominar este assunto e atualizar a família de como está o quadro daquele idoso. Só que este cuidador de idoso já formado, né, já atualizado, antenado com a situação, tem um custo muito maior, mas também a qualidade de trabalho é melhor. E aí, né, gente, infelizmente vai para cada bolso, né? Porque todo mundo quer o melhor para o seu idoso, mas a gente sabe que os custos são altos, né? E cada família tem a sua educação financeira, a sua situação financeira, né? A sua classe financeira. Então, assim, a gente tem que entender que a gente precisa, de repente, economizar em certas coisas para causar um maior gasto e outras coisas melhores para aquele idoso, né? Mas independente se o seu cuidador de idoso é esse já formado ou esse que está cuidando do seu idoso, uma coisa muito importante, que é o ponto principal desse tema aqui hoje, que a gente está abordando, é falar sobre a importância desse cuidador de idoso estar implementando a atividade física para esse idoso. Vejam só, eu tenho um método onde eu ensino os cuidadores de idosos a estar aplicando exercícios para esses idosos. O que eles ganham com isso? Uma autonomia melhor desse idoso, uma qualidade de força melhor, muito maior desse idoso. Ele passa a eliminar aqueles desequilíbrios onde causa uma insegurança para esse cuidador de idoso, pois imagine se o idoso cai na sua responsabilidade, no seu horário de trabalho, é muito complicado. Como que a gente faz para deixar esse idoso mais forte? Através de exercícios físicos. E sim, gente, não é necessário ir tirar esse idoso de casa para ir para uma sala de musculação. Apesar de sabermos que a musculação é a melhor atividade física para esse idoso. Porém, em certos casos, não é mais possível retirar esse idoso de casa e ficar levando para uma academia. Então, com isso, esse meu método, que eu atuo há muitos anos, causa, sim, uma melhor qualidade de vida nesse idoso, fazendo atividades físicas em casa. E o que a gente utiliza? A gente utiliza bastão. Quem não tem um bastão aí em casa? Um cabo de vassoura. A gente utiliza uma almofada para ser um esforço físico. Sim, uma almofada é pesada para aquele idoso que está já em sarcopenia. Exercícios com almofada, a gente consegue melhorar o ganho de massa muscular daquele idoso. Claro que por um início, um determinado tempo, esse idoso evoluindo, a gente já parte para outros exercícios e outros elementos para melhorar essa resistência para que esse idoso continue ganhando cada vez mais força. A gente utiliza tapetinhos.
para fazer exercício. A gente utiliza a cadeira, a gente utiliza parede, a gente utiliza escada, um degrau que seja, a gente utiliza um monte de coisa dentro de casa para fazer as atividades físicas e lúdicas e divertidas, né? Uma bola, quem não tem uma bola em casa, uma bola de criança, uma bola pequena, leve, né? Depois, dando essa resistência para esse idoso, essa melhora de força para esse idoso, ele começa a ficar com a autoestima mais elevado, ele passa a querer fazer mais atividade física, porque ele entende que aquilo, ele consegue levantar melhor da cama, ele consegue sentar melhor numa cadeira e levantar dessa cadeira, ele consegue andar de um cômodo para o outro sem se cansar tanto, ele consegue sair do sofá, ir lá na cozinha, pegar uma xícara de café e tomar sem se cansar, sem precisar ficar com medo de ficar tonto pelo corredor ou pela casa até chegar à cozinha, né? A gente utiliza até mesmo os próprios equipamentos dos idosos, né? Quem aí é cadeirante, mas não tem uma situação grave de saúde, né? Tipo uma fratura, algo do gênero que não deixa, ou até mesmo um derrame, né? Que não tem uma impossibilidade de estar ativando o movimento, se o seu problema for só uma fraqueza, porque você se tornou um cadeirante e cada vez está mais fraco de músculo, você pode sim voltar a andar. Você pode melhorar os seus passos andando. A gente utiliza a própria cadeira de roda para estar fazendo os exercícios. A gente utiliza a bengala para estar fazendo os exercícios. A gente utiliza o andador para estar fazendo os exercícios. Vejam só, que a gente precisa apenas de boa vontade. Então, você que é cuidador de idoso, proporcione isso ao seu idoso. Uma atividade física. É através dos treinos resistidos que a gente consegue ajudar esse idoso a ter essa independência, né? A poder tomar um banho sozinho, se esfregar, sem que você, cuidador de idoso, precisa fazer isso. A gente consegue melhorar as capacidades de forças musculares da parte pélvica, onde a gente consegue eliminar essas incontinências urinárias. Então, esse idoso também passa a diminuir essa utilização de fralda, de repente pode utilizar somente na hora de que for dormir. Então, olha quantos benefícios a gente consegue com esse idoso, e sem falar que as atividades físicas, elas são divertidas e lúdicas, e a gente pode estar proporcionando isso a esse idoso. Então, você que é cuidador de idoso, você que é um filho que se tornou filho / cuidador de idoso, eu convido a conhecer o meu método de trabalho, onde eu ensino você a estar fazendo esses exercícios em casa com os seus pais, com os seus idosos, e vocês verão sim um ganho de massa muscular nesse idoso, um melhor equilíbrio, a melhor autonomia e felicidade, pois esse idoso vai passar a ter essa disposição diária, esse bem-estar, né? Porque a gente libera também esses hormônios de serotonina, endorfina, adrenalina, né? A gente lança esses desafios para eles, e de quebra a gente consegue também ativar o cérebro. Existem exercícios específicos para aquele idoso que está começando a ter uma demência, né? Ativar esse cérebro. Através desse meu método, eu deixo tarefinhas para estar realizando durante a semana, para quando chegar, né, em uma vez por semana, que é o contato que eu tenho com esse idoso, a gente possa estar orientando de como foi essa semana, por que você não conseguiu realizar isso, porque o filho ou a filha não conseguiu realizar isso, né? E aí a gente entra aqui no detalhe que eu estou me lembrando aqui agora, até que aconteceu essa semana. Eu deixei uma tarefinha para uma aluna minha, onde ela está começando a ter uma demência, e nós iniciamos um trabalho onde ativa o cérebro dessa idosa, né, de 80 a mais. Ela já está muito esquecida, fiz alguns testes com ela quando cheguei e vi o nível de grau de demência que ela já se encontra. Então, com isso, eu já fui direto ao treino de memória e deixamos um pouquinho o treino de força de lado, pois essa idosa pratica o Pilates. Então, eu resolvi já entrar direto para o treino mental do que entrar para o treino de força, né? E uma das atividades que eu deixei que ela não conseguiu concretizar, né? Eu sei porque os filhos me deixam atualizado na questão, e eu irei ter um encontro com ela agora na sexta-feira. Hoje é quinta, sexta, que amanhã eu irei ter um encontro com ela, onde eu já sei que ela não conseguiu completar esse desafio que eu proporcionei para ela. E com isso, deu alguma irritabilidade, deu algum descontrole emocional, e o filho já veio automaticamente falando: olha, que não podemos mais fazer essa dinâmica, porque a minha mãe está com problema por causa dessa dinâmica. E aí eu orientei em dizer que não.
não podemos interromper a dinâmica, pois ela precisa entender que ela pode fazer, que ela é capaz de fazer, mas que não conseguiu. Está tudo bem não conseguir da primeira vez. E aí a gente dá uma segunda chance, porque se a gente desistir logo no começo, esse idoso e essa idosa, eles são espertos. A qualquer outro desafio que você vai proporcionar para ele, qualquer atividade que você vai colocá-lo, ele vai dar esses chiliques e eles vão sim influenciar a dinâmica, esse exercício, essa atividade que seria para fazer um bem para ele, porque é ruim para ele, porque tira ele da zona de conforto, né? Ele passa a ficar desgostoso com aquela situação e com isso ele começa a influenciar esses filhos a desistirem dessa dinâmica. Então, não. Tudo faz parte do processo. Até o caso de você não conseguir, está tudo bem, também faz parte do processo. Tá bem? Então aqui, passadinha rápida, né? Pra gente falar sobre isso. Resumindo, temos cuidadores de idosos que se tornaram cuidadores de idosos, né? Podemos até falar que é cuidador barra filho ou filha, né? Ou é aquela pessoa que ama idoso e que por algum motivo, né, passou ali cuidar de um idoso, de um vizinho, né? E a família proporcionou aí um dinheirinho para essa pessoa fazer companhia para esse idoso, né? Mas alertamos aqui a importância de você ter o conhecimento para estar atuando nessa profissão, pois sim, é uma responsabilidade você ser um cuidador de idoso, né? Você não é apenas um acompanhante de idoso, né? É necessário ter o cuidado com os medicamentos, o cuidado higiênico, o acompanhamento médico, o lance de remédio, né? Então, assim, tem várias responsabilidades aí. E também a gente está falando aqui da importância da atividade física para esse idoso, né? Para deixar que esse idoso, ele seja independente, que ele seja capaz de fazer as suas atividades cotidianas, como simplesmente sair de um ponto da casa, ir para o outro ponto sem se cansar muito, sem ter esse desequilíbrio, esse medo de cair, né? Essa autonomia de levantar da cama, de deitar, de tomar um banho sozinho, né? De não precisar de alguém para trocar. Então, assim, esse idoso, ele passa a ser muito mais feliz com esse ganho de força através das atividades físicas que eu apresento a vocês, né? Um método onde eu atuo firmemente com esse cuidador de idoso para dar essa melhor qualidade de vida para esse idoso. É isso aí, passadinha rápida, né? Acompanhe aqui o canal. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, por favor, ajuda muito se você der um like aqui, né? É engraçado até pedir like, porque o algoritmo do YouTube entende que esse assunto foi relevante. E se você ficou até aqui comigo, com certeza esse assunto foi relevante. Agradeço muito a sua participação aqui. Siga o canal, né? Divulgue esse assunto, mande, né? Num aviãozinho aí para uma pessoa que você conheça, que está passando por isso, que está nessa dificuldade. Todos os assuntos aqui no meu canal são abordados voltado para esse público de 60 mais. Ok? Fiquem com Deus, até um próximo vídeo e vamos que vamos.